Esse é o vídeo mais satisfatório que você vai ver hoje. Bolsonarista Silvio Navarro tenta atacar a esquerda com aquela velha conversinha fiada de sempre. É amassado do início ao fim pelo César Callejon e no final pede pra sair. Espia. Qual é o modelo econômico, então, para suportar uma gastança mesmo, você gastar mais do que o país tem, além do inchaço da máquina já previsto? Durante o governo Lula, o PIB brasileiro cresceu, em média, por ano, 4,1%. Sabe quanto é que cresceu agora no governo Bolsonaro? 1,1%. Ah, mas houve crise, exatamente. Assim, você sabe qual que é o problema, Silvio? Via de regra, o que quer que aconteça no governo Bolsonaro é automaticamente desculpado sob qualquer premissa. Então você vai te dizer, teve crise na Ucrânia. Pandemia. Assim, antes da pandemia, sob a falácia de ter que implementar reformas estruturais, sobretudo na Previdência, sobretudo trabalhistas, precarização do trabalho. Nem gosto de interromper, é justamente para tentar colocar em perspectiva, né? O presidente Bolsonaro assumiu o país ali depois do período de transição do Temer, afinal de contas, a ex-presidente Dilma sofreu o processo de impeachment. E naquele momento a economia estava em frangalhos. Isso eu já ouvi até de muita gente do próprio PT. A Dilma foi impeachmentada pela emissão de crédito suplementar, que ficou conhecido como pedalada, que no dia seguinte ao impeachment dela, a norma foi alterada no parlamento brasileiro. Então veja que curioso, que esse argumento que você usa como dizendo, ela sofreu um impeachment, mas ela sofreu um impeachment por uma razão que foi sui generis. Não aconteceu antes e não vai acontecer de novo. Você não vai ver outro presidente da República ser impeachmentado por emitir crédito suplementar sem aprovação parlamentar. Isso foi alterado no dia seguinte, Silvio. Eu sei, muita coisa foi alterada. A própria questão da elegibilidade dela. Só para deixar claro, porque a forma como você se articulou parecia crer que não, ela é uma irresponsável que foi impeachmentada, gerou uma crise. Ela cometeu um crime fiscal contra a nação, né? Sim, o governo dela cometeu pedaladas fiscais. Veja, eu tô te dizendo aqui, todos os chefes de Estado que a precederam fizeram o mesmo. E essas pessoas não cometeram? A FHC não cometeu nenhum crime de Estado quando ele emitiu crédito suplementar e não pediu aprovação parlamentar? O Lula, quando fez a mesma coisa? Temer, quando fez a mesma coisa? O Bolsonaro, ao estourar o teto de gasto? Eu sei que essa conversa não tá indo pro ponto que você quer, mas, de alguma maneira... Eu não quero que vá de ponto, eu tô pra fazer perguntas, espaço é teu. Okay, só tem coisas que realmente aos meus ouvidos não fazem nenhum sentido. Eu sei, seguramente não. Seguramente. Ok. Tem algo que chama a materialidade histórica da questão que não pode ser negada. Isso é um fato. Toda essa questão de que não, o governo, que você é esse tipo de seara econômica que você defende, ou abordagem e tal, gerou o maior crescimento que esse país já viu. Então, durante os anos do governo Lula, isso teve média de 4,1%. Antes da crise pandêmica e antes sequer de qualquer problema dessa ordem de Ucrânia, o governo Bolsonaro já estava afundado na maior recessão que a gente tá. Isso já estava na ordem de 1% ao ano. Então não tem essa desculpa falaciosa de que, porque houve pandemia ou porque houve crise da Ucrânia. César, então, o mundo inteiro está numa crise econômica gritante. Veja, está assistindo isso, todo mundo está vendo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos. Sabe o que é complicado? Toda vez que eu converso com ultradireitistas, o que quer que seja posto, ou está sendo tirado de contexto, ou por conta da crise da Ucrânia, ou é por conta da pandemia, eles não atribuem responsabilidade nenhuma ao governo. Em contrapartida, o que quer que aconteceu durante a gestão petista é culpa da inabilidade da Dilma, é culpa da política comunista, sobretudo na seara econômica do governo dos partidos dos trabalhadores. Enfim, são dois pesos e duas medidas que dificultam muito o debate. Porque se você está disposto a, de alguma forma, isentar a tua análise dizendo esse governo, de muitas maneiras, não pode ser responsabilizado porque houve uma crise, porque houve guerra, porque houve isso e houve aquilo. Na medida em que você está inclinado a atacar o governo do Partido dos Trabalhadores e de muitas maneiras você prefere o governo Bolsonaro. A esquerda sempre teve como principal antagonista na esfera da eleição presidencial o PSDB, todo mundo sabe disso. Mas nunca foram figuras tão carismáticas como a figura do presidente Jair Bolsonaro com capacidade de mobilização de massa. Você usou um termo que o Bolsonaro é extremamente carismático. Isso já denota a tua posição política. Ele não é carismático? Foi o primeiro presidente que não foi reeleito desde que tal mecanismo foi instituído. Mas que tipo de carisma é esse? Opa, calma. Fica calmo. Não tem a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Líderes carismáticos são populares, mas passam por eleições e passam por diversas crises, como ele passou, e leva 58 milhões de votos e ele não é carismático? Silvio, eu respeito a tua posição, você está advogando em defesa do Bolsonaro. Poxa, eu entendo isso. O Bolsonaro não é uma figura política carismática. Você está dizendo que ele é. Eu estou te dizendo, utilizando o fato material, que ele é o primeiro presidente da República a não se reeleger.
O Lula teve 60 milhões. Os 60 milhões são dele e os 58 milhões não são do Bolsonaro. Não, deixa eu só terminar de me articular que eu vou chegar lá. De muitas maneiras, o Lula também contou com o rechaço do bolsonarismo, porque foi um governo muito inepto, muito cretino, muito reacionário e muito deletério para a vida social, em todos os sentidos. Você nunca teve nenhum chefe de Estado, Silvio, goste de você ou não, utilizando arrobas para falar de negros. Nunca. Você nunca teve nenhum chefe de Estado dizendo que mulher nasce mulher porque o pai fraqueja no momento da concepção. Nunca. Não importa o quanto você tente defender essa criatura, ou você tente atacar o Lula, o fato é que o Lula nunca se articulou dessa maneira. Agora, para endereçar a tua questão de uma forma mais pontual, seguramente, se não fosse uma figura tão asquerosa quanto o Jair Bolsonaro, e que disse tantas coisas, tantos impropérios dessa ordem, talvez a votação do Lula tivesse sido menor. Ainda assim, seria capaz para vencer o pleito presidencial, que foi o que efetivamente aconteceu. Eu nem posso adjetivar a esquerda ou Lula dessa forma, pode ter certeza. E também talvez eu não faria com determinadas palavras. Mas olha, são 17h59, okay. A gente tem 1 minuto.